Olá pessoal, meu nome é Vitor Souza, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo e eu não sei editar vídeos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre considerações de design para dados interligados e essa aula vem na sequência de uma outra aula introdutória ao conceito de dados interligados, que é uma sequência de aulas baseadas nesse livro, né, Linked Data, Evolving the Web into a Global Data Space, do Tom Heath e do Christian Weiser, que está disponível aqui nesse link. E essas aulas elas introduzem o tema da segunda metade do curso de Desenvolvimento Web Semântica da Universidade Federal do Espírito Santo, né, em que a gente entra na parte de Web Semântica. E esse curso, essa aula faz parte então de uma playlist de uma série de videoaulas que fazem parte desse curso, em que a gente já falou de várias coisas de desenvolvimento web, focado na plataforma Java, e agora está mudando o foco para falar da parte web semântica. Então, na primeira aula dessas três aulas sobre Linked Data, nós fizemos uma introdução com a motivação de por que utilizar dados interligados e os padrões da W3C, falamos os princípios de Linked Data e depois concluímos com uma passada pela criação e o estado atual da web de dados. E agora nós vamos para uma aula que a gente vai fazer as considerações de design para depois seguir, de fato, para publicação e consumo na última aula dessa série de três aulas sobre esse livro, né? E então nós vamos falar hoje dessas considerações de design que a gente tem que ter quando a gente quer fazer a publicação. Então, como se a gente fosse implementar alguma coisa, a gente vai fazer um projeto desse software que a gente vai implementar, nós também temos algumas considerações de design na hora de publicar dados interligados, né? Então, como é que a gente vai moldar, estruturar os dados para que eles se encaixem bem na web? Perdão. Relacionado aos princípios de Linked Data, então você tem, como falado na última aula, usar o RIs como nomes para coisas que a gente queira falar, né? Que a gente queira publicar dados sobre essas coisas, escrever então esses dados com o RDF, que é o padrão da W3C, e fazer links para outros conjuntos de dados para que a gente faça parte dessa web de dados e possa ter os benefícios de fazer parte dela, né? Então, começando com o primeiro princípio aí que temos considerações de design sobre ele, é sobre essa questão de usar o RIs como nomes para coisas, né? Então, isso vai significar que tem algum servidor web respondendo com dados, quando essa URI é dereferenciada, né? Que quando você coloca ela no navegador ou algum outro software faz essa requisição HTTP. Então, o Heath e o Beiser, eles falam que a gente tem que criar URIs que são cool, né? Que são legais, são maneiras, são bacanas. Na verdade, estão querendo dizer assim, são estáveis, funcionam e funcionam no sentido tanto da tecnologia quanto funcionam bem para quem está usando, né? Para nós que estamos criando e para quem está lendo esses documentos, seja as máquinas, sejam também às vezes seres humanos para poder entender o seu documento, vocabulário, seus dados para poder criar os aplicativos que vão processá-los, né? Então, uma primeira coisa que a gente já falou na aula anterior é que a gente vai utilizar sempre os namespaces que a gente controla, né? Que significa o quê? Que se eu sou o dono do site lá, biglinks.com.k, que é o exemplo do livro, ou se eu tenho como publicar coisas no servidor do Nemo, né? nemo.inf.usp.br, ou no servidor de desenvolvimento do Nemo, dev.nemo.inf.usp.br. Então, as minhas URLs vão ter sempre esse espaço de nomes, esse namespace, esse prefixo. Elas vão começar com o nome desses servidores, né? Porque, senão, se eu começar a usar namespaces que eu não controlo, eu não consigo fazer o dereferenciamento, né? Então, se eu for falar de alguma coisa que, por exemplo, a DBpedia já fala, eu quero falar sobre a cidade de Vitória do Espírito Santo e tem uma URI lá na DBpedia relativa à cidade de Vitória do Espírito Santo, eu não vou, no meu conjunto de dados, colocar lá que dbpedia.org /resource /Vitória é alguma coisa, não vou usar ela como sujeito de uma tripla. Por quê? Porque eu não tenho como garantir que quando ela for dereferenciada, esse fato vai estar lá, né? Então, quando alguém for dereferenciar esse dbpedia.org, vai dereferenciar o que o pessoal do DBpedia colocou, e não esse fato que eu coloquei
esse statement, né, essa tripla que eu coloquei no meu conjunto de dados. Então, a gente vai usar o RIs de outros namespace apenas como predicado e como objeto, nunca como sujeito, né? Como é que a gente faz se eu quiser falar alguma coisa sobre Vitória? Eu coloco, crio uma URI do meu namespace referenciando Vitória e digo que essa URI same as a URI lá do DBpedia ou de outros conjuntos de dados, para que quem quiser mais informação pode ir lá no DBpedia pegar as triplas que tem lá, em outros datasets pegar as triplas que tem lá e aí constrói um conjunto de triplas completo, né? Mais completo, mais informações sobre aquela entidade. Uma segunda coisa é que a gente tem que abstrair de detalhes de implementação. Então, por exemplo, a máquina de desenvolvimento do Nemo, ela poderia ter um nome de cidade, né? Tipo vitória.nemo.infields.br. E aí, de repente, essa máquina ela tem que ser trocada e a gente acaba passando para uma outra máquina que tem o nome de uma outra cidade, né? E aí o problema é que a URI tem que ficar fixa, né? Então, as máquinas às vezes mudam de nome, tecnologias mudam, né? Você, de repente, vai colocar como prefixo lá alguma coisa relacionada com uma tecnologia, um sufixo de uma linguagem de script, e isso aí vai, ao trocar essa tecnologia, você vai impactar o dereferenciamento dessa URI. Então, sua URI deve ser sempre a mesma, portanto, qualquer coisa de detalhe de implementação que tiver nela faz com que ela não seja uma URI cool, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Não usaremos essa aqui porque está fora do nosso namespace, só o pessoal do imdb.com pode dereferenciar isso. Essa aqui é um exemplo lá no Big Links, que as máquinas lá têm nome de animais, então tem uma que chama Tiger, Big Links CoK, e essa máquina pode mudar de nome ou então ser substituída por uma outra e vai virar lion.biglinks.co.k, e aí as URIs não vão ser mais referenciáveis, ou então você vai ter que mudar todas elas, o que é ruim, porque se alguém já tiver linkado para você, então toda essa problemática. Ou então a porta onde você colocou as coisas 8080 não é muito legal, então se você tem acesso só a um servidor que de repente está nessa porta, tenta conseguir fazer, por exemplo, umas redirecionamentos com modo rewrite no Apache, por exemplo, que fica na porta 80, para que você não precise utilizar o número da porta na URI das suas coisas, ou muito menos extensões de arquivos de uma tecnologia que talvez no futuro você troque, né? Então, outra coisa também com relação às URIs é se elas usam chaves naturais ou artificiais, né? Então, aqui temos dois exemplos de vocabulário que utilizaram chaves naturais. Então, um deles é company, outro é business. Então, para seres humanos lendo esses arquivos, fica fácil de ver a que esses objetos, a que esses conceitos se referem, né? Agora, a gente assume que esses outros dois conceitos se referem a coisas similares, porque pequena e média empresa é subclasse de company, subclasse de business, subclasse de MX4RV, etc., e subclasse de 0QB7T. Então, essas duas coisas que são chaves artificiais, que por um lado são mais simples, né, porque você não precisa ficar se preocupando como que você vai dar nome às coisas. Aqui nós estamos falando de conceitos, né, que pertencem a um esquema de dados, mas imagina você estar falando de dados mesmo, né, do nome de empresas, nomes de cidades, nomes de pessoas, e aí você pode ter um certo problema de repetição, né, várias pessoas com o mesmo nome, empresas com o mesmo nome, e como que você vai criar essas URIs com chaves naturais, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, representar pessoas, nome e sobrenome é muito legível para seres humanos, mas pode mudar, né? Uma pessoa pode mudar de nome, ou então pode ter muitos nomes conflitantes. Se você está usando um sistema de informação, de repente você pega a chave primária, o ID da sua entidade persistente lá e coloca, que é mais ou menos essas coisas que estão sendo usadas aqui, algum tipo de identificação universal gerada artificialmente, mas não é muito legível para seres humanos. Então, talvez, se você usar algum código, tipo um CPF, algum número que identifique a pessoa unicamente e que seja do domínio,
mas não tenha tanto problema quanto o nome e sobrenome que pode mudar ou pode conflitar. Então, talvez você tenha que achar aí algum meio termo na hora de criar as suas chaves naturais para as suas URIs. Mas se você consegue criar chaves naturais, elas ficam mais interessantes para o consumo humano, tá? Então, quando a gente vai pensar consumo das máquinas, não interessa. As máquinas processam isso aqui da mesma forma que elas processam isso aqui. Outra coisa, uma coisa que a gente pincelou rapidamente também na última aula com relação a como que essas URIs se referem, né? Então, a gente deu o exemplo do Matt Briggs, que seria um funcionário da Big Links, e esse Matt Briggs, você tem uma URI para ele, né, que seria biglinks.co.k/people/Matt Briggs, e essa URI é uma URI que referencia o objeto em si, o conceito em si, né, então se refere à pessoa Matt Briggs. E aí você tem uma outra URI que seria mattbriggs.rdf, né, colocando a extensão RDF e a extensão HTML. Então você tem a URI do objeto em si, de uma descrição HTML para consumo humano, de uma descrição XML, RDF XML ou qualquer outro que seja a serialização, mas para consumo de máquina, geralmente XML é mais usado, para o consumo da máquina, né? Então, quando você referenciar essa, que é essa que vai ser sempre usada aí nas triplas, né? Você se referencia ao conceito em si. E aí a tecnologia te ajuda para que você, da forma, inclusive já foi explicado um pouco na última aula, né? Com 303 lá, rewrite, você redirecione para a URL1 ou para a URL2, da URL1 redireciona para 2 ou para 3, dependendo se é um humano ou uma máquina que está acessando. Uma outra questão ainda, falando de URIs, é essa separação dessas três URIs, né? A do recurso, do conceito em si, a do HTML e a do RDF, né? Então, alguns conjuntos de dados, como por exemplo a DBpedia, separam com uma diferença do caminho, né? Uma diferença que fica aqui no meio da URI, né? No path, até aquele elemento. Então, quando você fala de um objeto qualquer dentro do DBpedia, se for dbpedia.org/resource/object, está falando do conceito em si. Se for dbpedia.org/page/object, é a página HTML. Se for /data/object, é a página RDF. A desvantagem desse meio de separar é que não é visualmente muito distinto, principalmente esses dois, que as palavras são têm o mesmo tamanho, né? Então, bater no olho você não vê de cara, né? Você pode jogar mais para o começo, né? No começo, às vezes é mais fácil no começo da URL você ver essa diferenciação, no começo ou no final. Então, no começo você pode ter um subdomínio, aqui não é nome de máquina, tá? É um subdomínio que você registra e que vai apontar sempre para a máquina que está hospedando, né? Então, esse subdomínio também fica fixo. Então, ID para referenciar o objeto em si, pages para referenciar o HTML, data para referenciar o RDF, por exemplo. Você traz aqui para cá e, em teoria, fica mais distinto assim porque você trouxe para o começo. Ou no final, né? A extensão no final também costuma ficar mais distinto do que alguma coisa no meio. Então, esse é o exemplo do Big Links lá, que tem o conceito sem extensão, o ponto HTML para seres humanos e o ponto RDF para máquinas, né? Então você pode escolher uma dessas formas de separação das três categorias de URI que tratam do mesmo conceito. Bom, então fechando essa parte de cool URIs, né? Digamos que você já resolveu isso, as suas URIs são legais, são bacanas e as coisas estão sendo referenciadas, a tecnologia está funcionando, está tudo certo. Então, agora nós podemos passar para considerações de que tipo de dados prover para quando as pessoas realmente fizerem o lookup, fizerem o referenciamento dessas nossas URIs, né? Então, nós vamos falar de 6 tipos de dados diferentes que a gente vai idealmente prover, né? Quando for o caso, prover todos os 6 tipos, né? Aí você vai avaliar quais que você realmente faz sentido no seu caso. Então, os primeiros 2 são aqueles mais óbvios, né? Que seriam os dados em si, né? Então, propriedades de dados, né? Propriedades que utilizam aqueles tipos primitivos, né? Os tipos do XML
esquema lá, dataset, data types, perdão, e seriam triplas com literais como objetos, né? A gente também falou dos tipos de triplas, né? Então, as triplas literais que a gente mencionou na aula passada. Você vai ter também algumas propriedades de objeto, que são triplas que têm o RIs como objeto. Então, aí são aquelas que apontam para outros conceitos, seja dentro do próprio dataset, seja de outros datasets. E aí você tem outras informações que não são tão óbvias, tão diretas, né? E aí você vai avaliar colocar ou não. Você pode colocar no seu dataset links que vêm de outros datasets, triplas descrevendo recursos relacionados, perdão, esse aqui é links que vêm de outros recursos, que podem ser dentro do seu dataset, triplas descrevendo recursos relacionados, metadados sobre aquela descrição em si, então a descrição já é um metadado, então seria metadado, e triplas sobre o dataset como um todo, né? Então vamos detalhar cada uma dessas coisas. Os itens 1 e 2 aí, que são as triplas, que você tem aquele recurso que você está escrevendo como sujeito, elas descrevem o recurso. Então isso aí, na verdade, é o que a gente está fazendo, né? Essas triplas literais e links para fora, ou links para outros recursos dentro do mesmo dataset, são nosso propósito principal. Essas você vai com certeza fazer. E aqui uma consideração de design é utilizar predicados que têm suporte, né, que são mais conhecidos. Então, por exemplo, quando você quer dar um nome para alguma coisa, você usa RDFS label, full name. Quando você quer descrever ela em um pouco mais de texto, né, não um nome simples, mas um parágrafo descrevendo, ou dois, você pode colocar no RDS comment, né, que serve para consumo humano e tal. Então, aqui no exemplo de Dave Smith, que eu acho que é um exemplo que eu já mencionei na aula passada, ele é uma pessoa, tem o nome Dave Smith, onde ele trabalha ou vive, tópicos de interesse, quem ele conhece, e ele é o empregador do Matt Briggs. Então, tudo isso são triplas literais, como essa aqui do nome dele, e triplas que apontam para outros recursos internos, como essa última, ou externos, como essas primeiras. Agora, o tal do incoming links, né? Links que vêm de outros recursos, eles são úteis para você encontrar outras coisas, como se você pudesse navegar de volta. A pessoa caiu direto lá no Big Links, mas ela pode navegar de volta para outros lugares que apontam para o Big Links, né? Apontam para aquele dataset. Em alguns casos é um pouco não muito factível. Imagina você fazer isso para DBpedia, porque todo mundo aponta para DBpedia. Então, DBpedia crescer de uma maneira, dá muito trabalho, apesar de ser possível a gente tentar automatizar, mas ia crescer muito também cada arquivo RDF lá listando esses incoming links, né? E algumas vezes redundantes, né? Você pode ter relações bidirecionais como empregador D e empregado D, né? Funcionário D. Então, aqui você tem, por exemplo, no recurso Dave Smith, você pode decidir, por exemplo, usar esse tipo de coisa de incoming link só dentro do seu próprio dataset. Eu estava falando aqui do DBpedia, de várias pessoas apontando para o DBpedia, vários outros datasets apontando para o DBpedia, então extrapolando isso para fazer incoming links para datasets externos, mas você pode, de repente, tentar fazer uma coisa mais controlada, fazendo internamente, né? Aqui, no arquivo sobre o Dave Smith, eu coloco que ele employed by Matt Briggs, mas aí eu coloco Matt Briggs como sujeito, né? Que seria estranho se o arquivo é do Dave Smith, então o Dave Smith deveria ser sempre o sujeito, né? Aqui eu estou colocando que Dave Smith RDF é uma página sobre o Dave Smith e que o Matt Briggs é o funcionário, né, do Dave Smith. Então tem duas triplas aqui que não usam Dave Smith como sujeito, né? Esses seriam os incoming links, que são triplas em que aquele conceito, na verdade, ele é objeto, e você está colocando essas triplas também. Outra coisa que também é um pouco, talvez, controversa é essa dos triplas escrevendo recursos relacionados, né? Então, se X está relacionado a Y, trazer já algumas triplas do YRDF para o arquivo XRDF, como se
Dave Smith está relacionado com Matt Briggs, nesse exemplo aqui, né? Matt Briggs employed by Dave Smith. Então eu também trago já algumas triplas do Matt Briggs para cá, que não tem nada a ver com Dave Smith, né? Não é só o caso do Incoming Link, mas outras coisas sobre Matt Briggs, porque eu acho que se você está olhando, o Dave Smith, você também vai querer saber do Matt Briggs, e aí eu te economizo uma viagem para você puxar um outro arquivo com dados, né? Então, o objetivo é evitar esse monte de referenciamento, mas também cria redundância que as aplicações vão ter que lidar e também cria uma questão de manutenção, né? Porque se eu mudo lá o arquivo do Matt Briggs, eu não tenho essa segurança de que tudo que tem o Matt Briggs como sujeito só está no arquivo do Matt Briggs. Agora essas coisas estão copiadas em outros lugares, o que pode gerar até um conflito de informações dentro do mesmo dataset, né? Então depende do seu uso dos dados e você vai decidir se você vai usar esse recurso ou não, dependendo disso. Agora as meta-triplas, né, que eu falei até que seriam metadados, porque se essas triplas elas já descrevem metadados, né, dados sobre algum dado que você tem na web, as meta-triplas são dados sobre as triplas, né? Então elas descrevem a descrição, elas descrevem o arquivo RDF, que podem ser bastante úteis, como a gente vai falar aqui de alguns metadados que são bastante úteis e são muitas vezes não utilizadas, porque acaba sendo talvez trabalhoso, a pessoa não vê as vantagens, mas aqui eu vou tentar defender um pouco as vantagens de usar essas metatriplas, né? Então, essas metatriplas são triplas que descrevem o próprio documento RDF, como por exemplo, quem é o autor desse documento, quão atualizado esse documento está e qual é a licença de uso desse documento. Então, isso é muito importante para o autor, às vezes porque você vai precisar contactar a pessoa, a atualização dos dados para que o aplicativo estabeleça uma confiança naquilo que ele está lendo, por exemplo. E a licença de uso é bastante importante porque muitas empresas, elas, ao encontrar qualquer coisa na web que não tem a licença, elas não utilizam aquele material por insegurança jurídica, né? Porque, como a gente vai até falar mais para frente, mas já adiantando, se você não diz qual é a licença de um determinado material, não significa que o uso é livre. Na verdade, o padrão é que as coisas que são produzidas, né, obras frutos da criatividade, elas são, por padrão, copyright, né? Tem direito autoral por padrão. Então, para que você libere o uso livre ou qualquer que seja a licença aberta que você queira usar, você tem que escolher uma licença e tem que deixar explícito. Então, as empresas elas vão evitar usar alguma coisa que não está explícito a licença de uso. Aí, para publicar dados sobre dados, tem dois mecanismos principais, segundo os autores do livro, que é o Semantic Sitemaps e o VOID, Vocabulary of Interlinked Datasets. Semantic Sitemaps é uma extensão do protocolo que já existe para os crawlers, né, para os softwares que ficam aí coletando informações da web, que é o arquivo sitemap XML. Ele traz algumas informações básicas do site dentro desse protocolo de sitemaps. E aí a extensão, que é a extensão semântica, é o Semantic Sitemaps, ele inclui, por exemplo, o label e uma URI para o dataset em si, algumas URIs de exemplo do dataset e endpoints Sparkle para que você possa fazer consultas ou onde você pode pegar um dump dos dados todos, né? Entre outras coisas. Aqui tem um exemplo de uma versão de um Semantic Sitemaps para Big Links, em que ele utiliza aqui o cabeçalho padrão lá do Sitemaps, né? E aí ele abre aqui o dataset e vai dizer qual é o nome do dataset, a URI do dataset. Aqui o prefixo, né, usado nas URIs todas. Uma URI de exemplo, outra URI de exemplo. Onde você pode fazer uma consulta Sparkle e onde você pode pegar o dump dos dados. E qual é a frequência de atualização desses dados. O void, no final das contas, é o padrão de fato para colocar meta-triplas, né? Triplas sobre o documento, que é você representar o metadados no documento mesmo, né? Em vez de um XML separado, no próprio documento RDF você coloca
algumas triplas em que o documento é o sujeito, né? Então, aqui no arquivo do Dave Smith, nós temos as triplas sobre o Dave Smith aqui, com tudo aquilo que já tinha nos outros exemplos, que não está repetindo aqui por causa do espaço, e você adiciona algumas triplas em que o arquivo RDF é o sujeito. Então, o arquivo RDF o tópico principal dele é o Dave Smith, ele é do tipo Personal Profile Document, lá no FOF, ele tem como label Dave Smith Personal Profile in RDF, e quem é o criador é uma outra funcionária da Big Links, que é a Nelly Jones, que, por exemplo, poderia ser a pessoa responsável por essa parte de dados interligados em Big Links. Então, como metadado que vai ser colocado, seja usando o sitemap, seja usando o void, né? Um dos metadados interessantes de colocar é o metadado de proveniência. Proveniência é de onde vem o dado. Isso é muito importante, porque isso vai nos indicar a fonte de onde você está tirando essa informação, e isso dá um respaldo, né, para aquela informação, e que pode ser que determinados aplicativos eles só considerem um dado e se ele tem esses dados de proveniência, e coleta esses dados para que, se você precisar fazer uma verificação, esses dados estão disponíveis, né? Então, o mais usado de todos é o Dublin Core, mas tem também um mais expressivo, que é o Open Provenance Model, da 3C, ou um para as assinaturas digitais, que é o NG4J. Né? Esses três são citados pelos autores, aí, pelo Heath e Weiser. Tem que ver se houve alguma atualização em termos de qual é mais utilizado, talvez o padrão tenha sido mais adotado ultimamente, o padrão da 3C, ou se surgiu alguma outra coisa. Aqui tem um exemplo do Dublin Core, em que você abre uma descrição de alguma coisa e você pode usar título daquilo, quem é o criador, formato, identificador e outras coisas que você pode abrir lá o vocabulário do Dublin Core para ver o que tem lá. Né? Da mesma forma que a gente mostrou do FOF, né? Seria só procurar para saber ler sobre. Né? Então, essa coisa da licença, voltando, né, nesse assunto, né, como eu falei, a ausência de licença não significa que é livre para usar, o padrão é copyright. Então, se os termos de reuso dos dados não são muito claros, algumas pessoas e organizações podem não querer usar os seus dados, e a gente está publicando coisas para serem usadas. Né? Então, é importante ter essas licenças, ou então algum waiver. Né? Por que tem esse waiver? Né? Porque a licença, o copyright, você escolher, por exemplo, um Creative Commons, né, que o pessoal chama de copyleft, porque você está dando direitos de uso ao invés de vender, né, o direito autoral, ele se aplica a trabalhos criativos, na verdade, né, tanto que chama Creative Commons. Né? O copyright, ele se aplica a trabalhos criativos. E fatos, será que fatos são sujeitos a direito autoral? Né? Fatos não parecem ser trabalhos criativos. Você só pegou alguns fatos e listou eles em alguma linguagem. Mas, por outro lado, pode ser que você considere que o seu trabalho de ter aprendido a escrever sem RDF, aprendido a usar um aplicativo que escreve sem RDF e ter produzido esses dados, ou eles vêm de um sistema de informação e etc., você pode dizer que o meio pelo qual ele chegou até o RDF é fruto de trabalho criativo. Então, tem aí uma questão, uma dúvida. Então, muitas vezes, o que se coloca são o que chamam de waivers, né? Que seria tipo uma licença, só que menos formal, né? Não sei nem como definir muito bem. Mas aqui tem alguns exemplos, né? Aqui tem um post no blog da Big Links, e esse post ele é sujeito a copyright, né? Direitos autorais, porque foi um texto, né, escrito e colocado lá no blog. Então, tem um documento RDF que descreve o post e fala qual é a licença, né? Então, o making off do documentário sobre tubarões do Pacífico, então Making Pacific Sharks, foi feito um making off lá na Big Links, e ele é do tipo post, que vem do vocabulário chamado SIOC. O título dele, usando o Dublin Core, que é Making Pacific Sharks, a data em que ele foi escrito, né? Esse Making Pacific Sharks, na verdade, o que eu estou chamando de making off, é o post do blog, tá? O que foi filmado foi o documentário sobre
os tubarões do Pacífico. O Making Pacific Sharks é o post do blog em si, né? Esse post foi escrito nessa data. Ele tem como container esse blog, ele tem como criador o Matt Briggs. Ele é o principal tópico desse documento RDF e desse documento HTML, e a sua licença é Creative Commons by SA 3.0, por exemplo, né? Então, considerando essa coisa que os fatos não são realmente sujeitos a copyright, você pode adicionar esses waivers, né? Esses waivers seriam definição de expectativas de como nós achamos que os dados devem ser usados, né? Por exemplo, gostaríamos que fôssemos creditados como fonte do dado quando você for reutilizar e republicar esse dado, por exemplo. Então, aqui tem um waiver desse outro vocabulário. Aqui não está trazendo qual é a URI desse vocabulário, mas acho que no livro tem um exemplo mais completo. Possivelmente é desse Open Data Commons aqui, né? Então tem waivers e tem normas de uso. E aí você pode buscar saber qual que é o mais adequado a usar no seu caso, né? Se você realmente vai fazer um copyright, né? Um copyleft com Creative Commons da vida, ou se você vai colocar um waiver e norms, aí você pode usar esse opendatacommons.org. Bom, já podemos dar um check aí com relação às nossas URIs, os nomes que a gente escolhe para os nossos conceitos que a gente vai falar sobre, e o que a gente descreve quando a gente fala desses conceitos, né? Toda aquela lista lá de 6 coisas, em particular os dados principais, e essa coisa dos metadados são bastante importantes, né? Então, o que mais tem na nossa lista aqui de considerações de design? Quais vocabulários eu deveria usar e quais conjuntos de dados eu deveria linkar, né? Já que eu já decidi a questão dos nomes, agora vamos falar sobre essa coisa de fazer parte da web de dados, né? De você usar vocabulários que sejam bastante conhecidos e você linkar para os datasets para fazer parte da web de dados. Então, como apresentamos na outra aula, o modelo RDF, o modelo de dados RDF, é muito genérico, formado por tripla, sujeito, predicado, objeto, e aí os termos específicos de domínio, existem alguns termos específicos de domínio para descrever classes de coisas no mundo, né? Então, por exemplo, o SCOS ele pode ser usado para expressar taxonomias, né? Hierarquias de conceitos. Já o RDFS e o OWL, eles podem descrever modelos conceituais em termos de classes e suas propriedades, né? E o OWL nós vamos falar um pouco mais sobre ele depois, porque ele traz toda a coisa da lógica descritiva, e isso tem toda uma outra coisa por trás para poder fazer as inferências e tal, então é importante a gente entender isso depois. Mas, de qualquer forma, eles permitem que a gente faça essa descrição de classes, assim, ele permite que a gente descreva o esquema dos nossos dados, né? Então, o RDF, ele é genérico, sem essa parte de esquema. Você escreve sobre algum recurso e é um recurso, não está dizendo que tipo de recurso que é. Você, para escrever um esquema, você precisa desses outros vocabulários, né? Então, por exemplo, a gente criaria um documento utilizando RDFS, em que a gente definiria uma classe cachorro e quais são as propriedades de um cachorro, né? Qual é a cor dele, qual é o nome dele, qual é a raça dele, a idade dele, data de nascimento, etc, etc. E aí as pessoas podem criar documentos RDF sobre os seus cachorros a partir desse vocabulário, né? Então, existem vários vocabulários já existentes, mas se a gente precisasse criar um vocabulário nosso, a gente usaria isso, né? O RDFS, que seria o mais comum. Então, o RDF Schema é uma linguagem para descrever essas o que a gente chama de ontologias leves em RDF. Né? Ontologias, modelos conceituais que dizem o que existe no nosso domínio de discurso. Né? Então, literalmente o esquema do RDF, como o próprio nome já diz. E aí ele usa dois namespaces, o RDFS, porque traz conceitos que o RDF não tinha, mas usa também algumas coisas que o RDF já trazia, meio que trouxe algumas coisas já de esquema ali mesmo, antes de ser pensado uma coisa mais completa. Então, por exemplo, RDF Property, né?
Então aqui tem um exemplo de um esquema para a própria Big Links, em que foi criado esse esquema Vocab Productions, que é um vocabulário para produções da Big Links, chamado de prod. Então, dentro desse vocabulário, estou criando, definindo o conceito de production, que é do tipo RDFS class. Então, veja aqui o uso de alguma coisa que é do RDF, mas também outra coisa que foi definida só no RDFS. Então, o RDFS define o conceito de classe para que você possa definir coisas que são do esquema, tá? Um metanível acima aí, né? Aí o que é production? É uma produção, e o comentário é a classe de todas as produções. Tá? Muito simples. Outro conceito de director, né, de diretor, que também é uma classe, é a classe de todos os diretores, e é subclasse de fourth person. Então aqui eu estou pegando esse vocabulário novo e estou ligando com um vocabulário muito conhecido que é o fourth. Então um diretor é uma pessoa. Aqui usando uma nomenclatura aqui, a letra minúscula significam os predicados, e as maiúsculas significam as classes, né? Perdão. Então tem um predicado diretor, que seria ele foi diretor de alguma produção. Então a gente usa como tipo aqui, aí já trazendo uma coisa do OWL, antecipando aqui, o OWL define propriedades que são do tipo object, propriedades que são do tipo data type. Então, data type para literais e object quando você aponta para outro URI, né? Então, esse aqui define o diretor de uma produção, e aí quando você define uma object property, né, uma associação, um predicado de uma tripla, você pode definir quem é o domínio e quem é a imagem, né, o domain e o range. O domínio ele vai dizer qual é a classe que vai aparecer como sujeito dessa tripla. Então, é uma produção, tem como diretor um diretor. Então, a imagem é o diretor. E o inverse of diz qual é o inverso. O inverso de quem é o diretor de é quem dirigiu alguma coisa. Então, quem dirigiu também é uma propriedade tipo objeto. E aí ele tem como domínio o diretor e como range a produção, e ela subpropriedade de fourth made. Então, lá no fourth tem uma propriedade chamada made. Então, alguém fez isso. Então, o diretor Matt Briggs produziu o Pacific Sharks. Então, Matt Briggs fez o Pacific Shark. Matt Briggs é uma pessoa que fez alguma coisa, né? E aqui, usando esse esquema, né, talvez exatamente esse exemplo, né, o Matt Briggs ele é uma pessoa e é um diretor, e o nome dele, um Based Near, tópico de interesse, e ele dirigiu essa produção aqui, Pacific Sharks, como eu acabei de falar no slide anterior. Então, esse é só um exemplo, tá, didático. Um dataset real deveria reusar algum vocabulário de mídia, por exemplo, da BBC, já deve ter essas coisas todas definidas, mas só trazendo como exemplo como a gente criaria um próprio vocabulário, né? Quando você cria vocabulários, ou até mesmo pode se aplicar também aos dados em si, é recomendado que você use essas duas propriedades do RDFS, né, que é o label e o comment. Que são um nome e uma descrição legíveis para seres humanos. Serve para consumo humano, para que alguém entenda o seu vocabulário. Então, quando você define que tem uma classe diretor, aí você explica com uma forma legível por humanos o que é essa classe diretor. E aqui que está o link das coisas, né? Quando na aula passada foi falado sobre a gente ter que fazer com que os softwares entendam determinados vocabulários, esses vocabulários se popularizem, e aí, a partir do momento que são populares, como FOF, por exemplo, os vocabulários usados pela DBpedia, um software que está escrito hoje, que entenda esse vocabulário, ele consegue processar amanhã um dado que usa ou linka com esse vocabulário, porque o software ele foi programado conhecendo esse vocabulário. Quando você programou o software, você programou ele para reconhecer o vocabulário da Big Links, que diz o que é uma production, o que é um director. Então, para que você programe um software para isso, você, ser humano, vai ler o quê? Labels e comments. Você vai ler essas informações que são para consumo humano, para que você entenda aquele vocabulário e consiga escrever um software que leia e processe bem aquele vocabulário.
você pode relacionar as classes propriedades, como no exemplo da Big Links ali, né? Então, isso faz com que mecanismos de inferência possam descobrir outras coisas, né? Então, como foi mostrado lá que o director é subclass of person, né? Que é um tipo de herança como em orientação a objeto, né? Uma relação de subclasse. Então, quando você lê lá que um determinado elemento, um determinado URI, ele é RDF Type Director, você pode inferir que ele é person, né? Porque você, mesmo que você não conheça, e aí que é a coisa interessante dos vocabulários conhecidos. Eu escrevi um software que conhece apenas o FOF. Não conhecia essa Big Links, ela nem existia, aí a Big Links foi lá e publicou dados e disse que Director é subclass of person. Então, meu software, quando ele lê um determinado elemento Matt Briggs e lê que ele é RDF Type Director, ele não entende absolutamente nada, porque ele não fala o vocabulário do Big Links. Mas ele vai lá e pergunta, esse Director aqui, ele é subclasse de quê? E aí vê que ele é subclasse de Fourth Person. Fourth Person faz parte do vocabulário daquele software. Então, a partir daí, o software já entende alguma coisa. Eu estou lidando aqui com uma pessoa. E se aquilo for interessante para ele está passando pelo web de dados coletando nomes de pessoas, por exemplo, aí ele vai pedir o FOF, vai procurar pelo FOF name ou pelo RDFS label daquele cara, daquele Matt Briggs ali, e vai de repente conseguir coletar o nome dele. Subproperty of, que seria herança para propriedades entre objetos, né? Associações entre classes, seria o equivalente de associações entre classes. E o domain range, a origem e o destino da associação. Aqui vale um comentário que depois eu vou voltar nisso também no AWL. Quando a gente fala do domínio e da imagem de uma determinada associação, isso, na verdade, não cria uma restrição, impede que alguma coisa que não é do domínio seja usada como sujeito ou alguma coisa que não é da imagem seja usada como destino, como objeto. Isso, na verdade, faz com que aquilo que for usado como sujeito e aquilo que for usado como objeto seja inferido que eles são dessa classe. Então, se você colocar alguma coisa que não é uma pessoa na associação X dirigiu Y, esse X que não é uma pessoa vai ser inferido que agora que ele é. Porque se existe um fato que X dirigiu Y e X obrigatoriamente é um diretor que é uma pessoa, então, se você não disse explicitamente que X é um diretor que é uma pessoa, vai ser inferido que ele é um diretor e que ele é uma pessoa. Ao contrário do que a gente espera, por exemplo, quando a gente faz em orientação a objeto uma restrição desse tipo, e que, na verdade, o sistema deveria produzir tipo um erro, né? Se você tenta colocar alguma coisa onde não se encaixa, produz um erro. Aqui não é assim que funciona. Mas é interessante, de qualquer forma, fazer essa analogia com o ML, que muitas vezes o background aí de quem está estudando essa coisa dos dados interligados é de sistema de informação e conhece, sabe fazer modelagem com ML. Então, você tem a definição de um vocabulário chamado production e um vocabulário chamado director, como duas classes lá do vocabulário da Big Links, e uma associação que é uma object property que tem como domain director e range production, e essa object property chama directed. E aí eu digo que director ele é subclass of fourth person. E lá no fourth já está dizendo que fourth person é subclass of fourth agent. E tem uma associação, uma relação, um predicado chamado made, entre um agente e uma coisa qualquer. E aí está referenciando um conceito de OWL que é thing, que é tudo. Tudo em OWL é subclasse de coisa, de thing. Então, um agente pode fazer alguma coisa. Então, existe essa propriedade de object property lá no FOF, e eu estou dizendo que directed é uma subpropriedade de made. Então, aqui eu inventei essa seta aqui como se fosse uma herança entre associações, e aqui herança entre classes, né? E aí depois eu instancio o Matt Briggs, foi o diretor directed, Pacific Sharks, que é uma production, né? Então, a gente pode fazer essa analogia para tentar entender até que a gente internalize bem o modelo de dados de tripas do RDF. Então, finalmente, falando brevemente sobre o OWL, que apesar de ser OWL, eu acho que eu coloquei Ontology Web Language, mas
o acrônimo é invertido, é Web Ontology Language, mas enfim, foi colocado como WL para falar owl, que é a palavra em inglês para coruja, né? Então fica mais bonitinho falar owl. Ele estende a expressividade do RDFS e traz todas as questões de lógica descritiva que eu vou deixar para falar em outra hora, em outra aula. Mas aí algumas coisas interessantes é que pode ter também, além de subclass of, você pode querer falar de equivalent class e equivalent property. Né? Então você fez um vocabulário seu em que você definiu o que é uma pessoa e você fala que pessoa no seu vocabulário é equivalent class e fourth person. Talvez você, por algum motivo, não quis usar fourth person direto. Você definiu o seu vocabulário e linkou com vários outros vocabulários que trazem o conceito de fourth person. Novamente, se o seu vocabulário não é tão popular para que as pessoas escrevam software diretamente para ele, o software vai procurar esse tipo de coisa, né? Subclass of e equivalent class, para tentar entender o que é aquele seu vocabulário, usando vocabulários que o software já conhece. Tem também algumas propriedades assim para dizer, por exemplo, que o domínio é único, né? Inverse functional property ou functional property. E inverse of, que foi usado ali também, que uma propriedade é o inverso da outra. Então, o WL tem muito mais coisas. A gente trouxe alguns exemplinhos aqui, a gente fala mais do WL em outra aula. Bom, aí tem, depois de toda essa fala sobre criar o seu próprio vocabulário, agora eu vou fazer esse aviso, né? Vamos tentar não reinventar a roda, né? Como eu falei, as aplicações podem já conhecer alguns vocabulários existentes e aí você criar outro vocabulário e mesmo que você linke para esse vocabulário, faça ligações com esse vocabulário com equivalent property, equivalent class, subclass of, subproperty of, etc., você vai exigir processamento a mais dessas aplicações que não conhecem o seu vocabulário, que é novo, mas conhecem esses outros. Então, crie seu próprio vocabulário quando você realmente achar que isso é necessário e tente não reinventar a roda se tem um outro vocabulário que te serve. Né? Aí o te serve vai muito de quão detalhista você vai precisar ser em termos do que a gente chama de compromissos ontológicos. Né? Como esses vocabulários são ontologias leves, existem algumas coisas que, por exemplo, muitas vezes na hora de fazer o vocabulário as pessoas vão pelo lado prático, né? Por exemplo, eu comecei aqui fazendo um vocabulário, eu acho que inclusive esse é o caso lá do esquema.org, que eu terminei a última aula dizendo dele, falando que ele era uma promessa aí porque veio das grandes, não sei o quê. Eu não sei se ainda é assim, mas eu acho que no esquema.org eles estavam fazendo, pensando nesses casos de uso, né, desses casos de uso, né? De negócio, né? Desses grandes Microsoft, Yahoo e etc, Google, e criaram lá uma classe chamada local. Então, imagina, Google Maps é cheio de locais, né? Local, e aí tem lá uma propriedade lá, local possui telefone, né? Depois eles foram decompondo, criando as subclasses das coisas. Subclasse de local, por exemplo, você vai olhando essa árvore aí de subclasses, você chega à montanha. Uma montanha é um local, faz sentido. Mas um local tem telefone, então a montanha tem telefone. Aí, se você for muito detalhista, muito preciosista, talvez você não queira o compromisso ontológico dessa ontologia, que diz que uma montanha pode ter um número de telefones, para você não faz sentido. Mas se você, né, na verdade, o seu uso é muito na prática, né, se a pessoa vai botar um número de telefone na montanha, eu vou ignorar com certeza, ninguém vai fazer isso, porque não faz sentido, então você pode ter uma abordagem muito mais pragmática. Então, o compromisso ontológico é esse, né? O que você está se comprometendo quando você adota uma ontologia, quando você adota uma ontologia leve, que seria um vocabulário. Aí cada projeto vai variar o quão detalhista, o quão preciosista você precisar fazer a sua escolha, né? Mas, enfim, existem uma série de vocabulários existentes, termos existentes que você pode reutilizar. E aqui o livro traz aí alguns clássicos, né, como o Dublin Core, que a gente já falou, metadados gerais, atributos com título, criador, data, assunto. O FOLF, que a gente já falou várias vezes, que é o exemplo clássico aqui, que fala de pessoas, das suas atividades, suas relações com outras pessoas e objetos. O SEO, que também já foi mencionado, Semantically Interlinked Online Communities,
aspectos de comunidades online, como sites, usuários, posts e fóruns. O DOPE, que é Description of a Project, para projetos de software, particularmente aqueles que são open source. Music Ontology, que eu acho que é o que está por trás do Music Brains, né, que eu citei como um membro aí da web de dados na aula passada. Vários aspectos relacionados à música, como artistas, álbuns, faixas, performance, arranjos. O Programs Ontology, lá da BBC, para programas de TV, de rádio. O Good Relations, que eu acho que eu também já falei, produtos, serviços e outros aspectos relevantes para aplicações de comércio eletrônico. Tem o Creative Commons, com as coisas de copyright, né, de licenciamento. O Bibliographic Ontology, BIBO, que fala de citações e referências bibliográficas. O OAI, Object Use and Exchange Vocabulary, para agregações de recursos como diferentes edições de um documento ou sua estrutura interna. Review Vocabulary para fazer coisas de reviews e ratings, né, essas avaliações que a gente faz de serviços e de aplicativos e etc. E o Basic Geo para latitude, longitude, escrever coisas localizadas geograficamente em algum lugar. Então esses são alguns que estão sendo citados pelo livro, mas tem muitos outros e a gente vai na sequência falar como é que a gente pode encontrar esses outros vocabulários, né? Mas antes disso, se realmente você procurou e não encontrou um vocabulário que descreva bem, que tenha um compromisso ontológico que você aceite, que tenha tudo que você precisa, etc., você, pelo menos, ao criar o seu vocabulário, pelo menos mapeie, né, relacione, linke ele com um vocabulário existente, como no exemplo do Big Links Director lá, que foi ligado com Fourth Person. Não só no seu vocabulário, mas também você pode considerar, ao publicar dados, que são que são dados que têm como tipo as classes que você define no seu vocabulário. Se essas classes estão ligadas a outros vocabulários, você pode usar esse padrão que chama Materialize Inferences, materializar a inferência, que é você, de forma redundante, descrever as classes daquele recurso. Se eu sei que um diretor é uma pessoa, eu não precisaria dizer que Matt Briggs é diretor e pessoa, eu poderia dizer que é só diretor. E aí seria inferido que ele também é uma pessoa por algum software que realize essa inferência, usando um raciocínio. Mas nem todas as aplicações utilizam. Então, o Materialize Inferences é para que você já traga essa informação diretamente, para caso um software não seja um pouco mais sofisticado para fazer inferência, ele já consegue encontrar aquilo que ele está procurando, né, que é um vocabulário que ele conhece. Mas então, falando de como poderíamos procurar por aí vocabulários para que sejam utilizados, né? Não tem assim um diretório definitivo para procurar esses vocabulários. Então, o livro traz alguns lugares que podem ser bons lugares para começar a procurar, mas esses dois aqui, o Swoogle e o Sigma, eu tentei acessá-los recentemente e não respondeu. Eu acredito que eles tenham sido descontinuados. Ainda existe o Syndiz, em syndiz.com, o Love, nesse endereço aqui, love.linkeddata.es, /dataset/love, e tem o LoadCloud, que a gente citou, né, da web de dados na aula passada, né? Tem também uma página da W3C com uma categoria Search Engine que cita outros lá que a gente tem que verificar se eles estão sendo mantidos ou não, né? Para exemplificar uma busca de um tipo de vocabulário, eu tenho alguns screenshots aqui que eu fiz já tem um tempo, então não sei se o Love se mantém dessa forma. Para começar, não é mais nesse endereço, né? Ele ficava nesse endereço, ele já mudou de endereço, mas ele deve estar mais ou menos com essa mesma cara. Então, digamos que eu estou publicando dados sobre pesquisadores, e aí eu quero achar se tem algum vocabulário que já fala sobre pesquisador. Então, eu vou lá e coloco researcher e busco vocabulários, e aí o Love vai me trazer aquilo que tem researcher no meio, né? Um conceito, né? Uma classe, researcher no vocabulário AKT, um outro researcher na academia, também desse mesmo vocabulário, alguma relação do vocabulário MHEL, uma relação has, que tem researcher como label, então também fala de
de pesquisadores, nessa outra vocabulário LSC também fala. E aí como é que eu escolho qual usar, né? Você clica aí em algum desses links e você tem mais informações sobre os vocabulários, por exemplo, que LSC é o quê? É esse Linked Science Core Vocabulary. Aí você tem o URL dele, namespace dele, descrição, em que língua ele está escrito, quem são os criadores. Então, metadados aí que foram colocados para esse vocabulário. E aí isso aí pode ser extraído pelo Love e colocado aqui com algumas estatísticas, qual é o nível de expressividade e tal, né? E aí ele tem também links de outros vocabulários para ele, links dele para outros vocabulários. Tem um resuminho, não sei se ainda tem, mas costumava ter um resuminho. Aqui, por exemplo, o LSC não tem ninguém que linka para ele, mas ele linka, ele usa esses vocabulários aqui, RDFS, TISC, DC Terms, RDF, e aí quanto maior a bolinha, mais vezes ele usa aquele vocabulário. E aqui tem um histórico de versões também desse vocabulário. Então você pode usar ele ou algum daqueles outros que ainda estejam funcionando para buscar, né? Na aula passada eu falei, você pode ir navegando pela aquela LOD Cloud lá, aquela nuvem de Linked Data, nuvem de LOD, e é uma imagem PNG interativa, então você clica nela e passa a mostrar links entre as coisas. Você bota o mouse em cima de uma bolinha, ele mostra evidenciados links, você clica no nome e ele abre aquele dataset que você clicou para que você possa ver algumas informações. E tem o síntese também que você pode explorar lá para ver o que você acha. Então, são meios de você achar o vocabulário. Então, encontrando o vocabulário, que tipos de critério poderiam ser utilizados para escolher um bom vocabulário, né? Então, por exemplo, se ele é muito usado, se ele vai fazer com que meus dados sejam mais acessíveis aos aplicativos, né? Quanto mais usado um vocabulário, maior a chance de alguém criando um aplicativo ensine aquele vocabulário para aquele aplicativo. Leve em consideração, né? Bote lá na programação do aplicativo para procurar coisas descritas com aquele vocabulário. Então, isso é um critério principal aí, eu acho que um dos mais importantes. A parte de manutenção e governança, né? Se ele está sendo ativamente mantido, com quanto tempo são feitos os updates, né? Qual é o mecanismo de governança desse vocabulário, isso também é importante. Cobertura, né? Ele cobre suficientemente o meu dataset para que justifique que eu adote os termos e os seus comprometimentos ontológicos. Então, o comprometimento ontológico também é interessante que você verifique se você está de acordo, né? Expressividade, se o grau de expressividade é apropriado para o meu cenário, para a minha aplicação. E aí você pode definir seus próprios termos, seu próprio vocabulário, como já falado, né? Acho que eu estou até sendo um pouco redundante aqui, trazendo outras coisas também, como, por exemplo, usar só o namespace que você controla, aplicar os princípios de dados interligados, prover documentação com RDFS Label, RDFS Comment, e só definir coisas que importam para você nesse momento, não ficar over-specifying, né, especificando além da conta sem motivo nenhum, né? Então, depois você pode ir crescendo esse vocabulário e produzir novas versões à medida do necessário. E como é que eu escrevo essas coisas, né? Se eu quiser escrever RDFS ou AWL, vou abrir um VS Code, um bloco de notas aí na unha, um VI. Existem editores, né? O livro cita esses dois, o Neologismo e o Proteger, mas esse aqui eu também não consegui acessar, deve ter sido descontinuado. E o Proteger é uma iniciativa open source lá da Universidade de Stanford que é o mais utilizado aí por quem trabalha com arquivos OWL, ele é realmente o padrão de fato. O livro cita também esse Top Rate Composer, que eu vi o link está funcionando, existe esse editor, mas ele não é open source, ele não é gratuito. Então, quase todo mundo que eu conheço que trabalha com edição de arquivos RDFS ou OWL vai utilizar aí mesmo Proteger. Bom, como é que a gente faz esses links usando RDF, né? Agora falando de linkar os dados em si, que acabamos de falar de vocabulário, né? Em que a gente vai relacionar com outros vocabulários, mas a gente pode também querer relacionar com dados, né? Então
Então, especificando a diferença aqui, eu estou falando, no meu vocabulário, eu falo de pesquisadores, instituições onde eles trabalham, as cidades dessas instituições. Então, eu posso querer até definir o conceito de cidade, mas dizer que essa cidade é subclass ou equivalent class à cidade, como definido no vocabulário do DBpedia. Então, o DBpedia tem lá algum vocabulário que ela usa para definir cidade. E eu quero definir um vocabulário novo de cidade e faço essa ligação. Isso a gente já falou. O que a gente está falando agora é a ligação de dados. Então, eu tenho um dado que é RDF type cidade, que é a cidade de Vitória, ou de Serra, de Vila Velha, etc., cidades aqui do Espírito Santo, e você quer dizer que esse dado no seu dataset, no seu conjunto de dados, é o mesmo, representa o mesmo conceito do dado que fala da URI, que fala de Vitória, no Espírito Santo, lá na DBpedia, né? Então, você, fazendo isso, vai permitir que os navegadores, os crawlers, né, esses robozinhos, possam ir de um para o outro, né? Melhor ainda se aquela fonte de dados externa linka para a sua, né? Então, para isso, você tem que realmente ter produzido um conjunto de dados que é novidade, né? E que seja algo agora pode ser alcançado que não era alcançado anteriormente e que não tem um custo muito grande de criar links para você, né? Então, uma abordagem que diz que já funcionou no passado é você escrever os links e mandar para o dono do dataset. Por exemplo, no passado com a DBpedia já funcionou. Mandar para o mantenedor do DBpedia, eu criei um dataset novo aqui com tudo que você quer saber sobre a cidade de Vitória do Espírito Santo. Eu queria que você botasse aí, dizendo que Vitória do Espírito Santo, aí, a URI de vocês é CMS, o meu Vitória do Espírito Santo aqui, para que os aplicativos possam fazer essa ligação e chegarem no meu conjunto de dados. Isso, segundo os autores, já funcionou no passado com a DBpedia. Então, isso é uma coisa que você pode fazer, mas aí você tem que realmente mostrar para eles que o seu conjunto de dados é interessante dentro de todas essas considerações de design que a gente está falando nessa aula, né? Então, as vantagens de você ligar com fontes externas significa que um aplicativo, estando no seu conjunto de dados, ele pode abrir mais informações em outros, ligar também com outros vocabulários para a nuvem de loja. Então, realmente, tirar vantagem aí de fazer parte dessa web de dados. Mas temos que considerar, né, qual é o valor dos dados que você está linkando no conjunto de dados alvo, né? Que valor ele traz para o seu conjunto de dados, se esse dataset que você está linkando, ele tem um namespace dele estável e sendo mantido ativamente, né? Então, a gente já viu aqui alguns exemplos de coisas ligadas a linked data, como motor de busca e mecanismos de busca e ferramentas sendo descontinuadas, né? Então, a gente vê também com muita frequência conjuntos de dados sumindo, porque a pessoa não está vendo mais propósito em manter aquilo. Então, é importante você ver o histórico, se realmente tem sido mantido e se aquilo ali parece que vai ter uma sobrevida ainda e vai te trazer benefício você ligar com ele, né? Então, nós estamos falando aqui no ponto de vista de quem está ligando com o vocabulário externo, você pode aplicar isso também para essa discussão que a gente acabou de fazer, né? Você tentando convencer alguém de linkar com o seu, você tem que mostrar essas coisas também. As URIs também dentro do seu dataset são estáveis ou ficam mudando toda hora porque você não seguiu as considerações de design lá de Cool URIs, né? E se tem links também para outros datasets que os aplicativos não só do seu dataset A vá para esse B, mas desse B vá para C, D, E, vai para vários outros. Isso é outra coisa também que é bom considerar. Mesma coisa se aplica a reusar vocabulários, né? Você usar FOF knows, na verdade, liga você ao FOF, né? Então, quando a gente, inclusive, mostrou aqui no Love, né? Que o LSC usa esse monte de datasets aqui, usa esse monte de namespaces, alguns deles é porque liga com dados, outros deles pode ser porque liga com vocabulário. Aqui está falando mais de vocabulário, né? Então, é uma ligação entre vocabulários. Então, se o seu dataset ele usa diretamente algum vocabulário, isso também liga você àquele vocabulário, né? Aí você tem que considerar se é bastante usado esse vocabulário e se ele é mantido e tudo isso que a gente já está falando, né?
Bom, e aí a gente tem também uma questão que pode ser considerada, que é um problema que é inspirado das comunidades de database matching e ontology matching, né, que é o problema record linkage problem, né, o problema da ligação entre registros. Então, essa ligação entre registros, ela pode ser feita manualmente, né? Ligação entre dados, né? Você tem um dataset, você quer ligar com outros dados de outro dataset. Se eu estou fazendo um conjunto de dados pequeno, né, falando das coisas sobre a cidade de Vitória, talvez seja fácil para mim, para cada informação que eu adiciono, eu procuro nesses conjuntos de dados, nesses datasets famosos, tipo DBpedia e outros, se existe uma URI representando aquele conceito que eu estou falando. Se tem uma URI representando Vitória, mas não sei se tem uma URI representando detalhes da cidade de Vitória que tem no dataset. Aí eu vou procurando, cada vez que eu acho, eu faço esse link manualmente. Aí, o número do slide aqui eu não atualizei, perdão, mas está se referindo ao slide que a gente falou dos mecanismos de busca lá atrás, né? Esse aqui está se referindo a esse slide aqui, slide 37, tá? Onde está dizendo 63, está se referindo ao slide 37. E você vai buscar manualmente, verificar o URI do objeto, atenção para não linkar com o documento RDF, mas linkar com a URI do objeto, e adiciona o link no seu dataset. Mas, se você tem um dataset muito grande, por exemplo, DBpedia tem 413 mil localizações e GeoNames também tem URIs para essas mesmas 413 mil localizações. Então, você chega num problema de record linkage, né? Um problema de ligação entre dados, entre registros. E aí existem algumas abordagens para isso. Existe uma abordagem baseada em chave e baseada em similaridade. Baseada em chave é quando você tem parte da URI ou então algum dado daquele conceito que é identificável, que é uma identificação única, né? Aí você pode usar algoritmos simples de verificação se aquele dado, por exemplo, um Global Trade Item Number ou um ISBN para livros, se é o mesmo dado no dataset B que tem no dataset A, né? Você, publicando no dataset A, quer ligar com os dados do dataset B sobre livros, então basta você pegar o ISBN dos seus livros e tentar achar o ISBN dos livros do lado de lá e você faz as ligações automáticas. Quando você não tem uma coisa assim, uma chave que possa ser usada, vai ter que ser usado uma coisa baseada em similaridade, né? Então, você vai fazer um compilado de propriedades aí, comparar várias propriedades e além de entidades interligadas, com um algoritmo bem mais complexo, né? Então, digamos, DBpedia e GeoNames de novo, né? Talvez os nomes das localizações não sejam exatamente igual, né? Pode ser que tenha alguma diferença entre o nome de uma cidade, um estado, um país, ou uma localização interna de uma cidade. Em termos de longitude e latitude, por exemplo, cidade, onde é que você coloca a longitude e latitude precisa de uma cidade? No centro da cidade? Onde que fica isso, né? Mas se você considerar o nome da cidade, longitude e latitude, já melhora um pouco, né? Porque, de repente, você considera um raio aí de longitude e latitude, se estiver dentro desse raio, provavelmente é a mesma cidade. O nome do país, a população, etc. Então, você pega vários dados e se esses dados estiverem bastante próximos um do outro, e para todos eles, né, para todos os dados que você está considerando, eles estiverem bem próximos, aí você chega no resultado de que é o mesmo conceito, você vai fazer a ligação. Existem algumas ferramentas, né? Estão citando aí alguns nomes, não sei se elas ainda estão sendo mantidas ativamente, mas existem algumas ferramentas que podem ajudar nesse caso. Por fim, não se esqueça de manutenção. Então, tem todas essas considerações de projeto, e depois você vai fazer a implementação, que é a publicação, né? Que é assunto da nossa próxima aula na sequência aqui. Mas também preciso ficar ligado na questão da manutenção. Se algum ORI deixa de existir ou muda, deve ser consertado, né? Então, existem algumas ferramentas que ajudam, como por exemplo essa IDS Notify, que monitora o data source e notifica você sobre mudanças nesse data source, né? E existe uma página de uma task force da A3C
com uma lista de ferramentas para tanto a questão do matching, foi falado no slide anterior, quanto a questão de manutenção. Bom, é isso que o livro Link Data, né, do Tom Heath e Christian Beiser, traz sobre considerações de design, já são bastante, né, já são bastante coisa. E na próxima aula a gente vai falar de fato da parte de publicação e também da parte de consumo, encerrando aí essa trilogia de introdução ao assunto de dados interligados, né? Mas, enquanto eu fico por aqui, e deixo vocês com a palavra dos poetas. Tô legal, apesar disso tudo, tô legal. Tchau!